Oi, eu sou o Caio Reis e esse é o programa Giro Internacional do Esquerda Diário, onde toda semana a gente vai apresentar as principais notícias internacionais, debatendo a economia, as relações interestatais e as expressões mais centrais da luta de classes a nível internacional, para fortalecer uma perspectiva socialista e revolucionária da classe trabalhadora. O giro de hoje começa no Oriente Médio, onde Benjamin Netanyahu volta a ser primeiro-ministro de Israel, quem diria, conformando uma coalizão com a centro-direita de Benny Gantz. Netanyahu, que mesmo com diversos processos de corrupção conseguiu evitar a impugnação, agora avança em parceria com o governo norte-americano para aplicar o plano de Donald Trump para anexar mais terras palestinas na Cisjordânia. Um dia antes da cerimônia de posse, um adolescente de 15 anos foi morto com um tiro na cabeça por soldados israelenses no campo de refugiados de Al-Fawar. No Iraque, novas ondas de revoltas populares com milhares de pessoas nas ruas retornam ao cenário do país, que vem sendo muito atingido pelo colapso mundial dos preços do petróleo. Aqui na América do Sul, na Bolívia, o governo golpista de Janine Áñez vem dando uma ofensiva no aumento da repressão e em medidas autoritárias, como a abertura de pretexto jurídico para legitimar a censura e a perseguição política à imprensa e inclusive às manifestações artísticas. Há 2 domingos já que por todo o país o governo se enfrenta com panelaços, manifestações com bloqueios de ruas e mais recentemente com jornadas de protestos nos bairros populares contra a fome crescente. Quarentena total em Santiago, no Chile, depois de um salto no número de contágios pelo vírus. Um grupo da Escola de Saúde Pública da Universidade do Chile projeta o colapso do sistema de saúde em 2 semanas. Na cidade de Antofagasta, 91% dos leitos hospitalares já se encontram ocupados. Em Madrid, no estado espanhol, milhares de pessoas fazem fila para receber alimentos. As filas enormes em bairros operários e populares se chocam com a narrativa otimista que tenta vender o governo. 38% das famílias da cidade tiveram suas rendas reduzidas e a expectativa é de que 1/4 dessas devam precisar receber ajuda social nos próximos meses. Em Hong Kong, recomeçam os protestos e a repressão com mais de 250 presos e 20 feridos. No dia 11 de maio, a chefe executiva da cidade, Carrie Lam, prometeu uma reforma no sistema educacional, acusando o sistema atual de contribuir com as manifestações que reivindicam direitos democráticos. E nessa última semana, o podcast Ideias de Esquerda Internacional lançou um episódio especial, Marx em Tempos de Pandemia, em homenagem aos 202 anos do nascimento de Karl Marx. Para marcar essa data, o André entrevistou Ricardo Antunes, sociólogo e professor da Unicamp e uma das maiores referências no estudo do mundo do trabalho aqui no Brasil. Com certeza vale a pena ouvir. Voltando para o nosso giro, se aprofundam os atritos entre os Estados Unidos e a China. A disputa pelo futuro da liderança tecnológica e industrial mundial é uma competição estratégica entre os dois países e que se agrava no cenário gerado pelo coronavírus. Desde os primeiros meses da pandemia, os dois países veem uma série de trocas de farpas, com Trump seguidamente acusando um laboratório de Wuhan de ter criado o vírus, e autoridades chinesas acusando o governo norte-americano de ter implantado o vírus no país. Na terça-feira, Trump deu passos na direção de uma guerra financeira contra Pequim, exigindo que os fundos de investimento previdenciários do governo norte-americano suspendam o investimento em ações na China. Trump justificou a medida com mais acusações ao governo de Xi, imputando à China responsabilidade pela disseminação mundial do vírus e afirmando que as empresas chinesas que receberiam o investimento apresentam um risco à segurança nacional estadunidense. Esse avanço das tensões entre os dois países, ele vem na sequência dos primeiros sinais de uma maior desacoplação entre as duas economias deles. Um objetivo de ambos os governos, na verdade. Dados recentes sobre o investimento direto chinês nos Estados Unidos mostram uma queda de 90% no primeiro quarto do ano, em relação a 2019. Enquanto da parte do capital estadunidense, o investimento na China reduziu 18% no mesmo período em relação ao ano passado. A escalada nas agressões de Washington também é fortemente influenciada pela aproximação das eleições presidenciais no fim do ano, onde um dos principais eixos do debate promete ser o futuro da disputa com a China, um tópico em que a defesa do interesse estratégico dos Estados Unidos é um consenso entre republicanos e democratas. Nos próximos meses, novos saltos no conflito podem surgir, com a profunda crise econômica abrindo possibilidades para que os choques geopolíticos entre os dois países saiam do controle. Mais sobre a China e as últimas atualizações sobre a crise do desemprego que vem crescendo no país, você pode acessar o último artigo do André, na seção internacional do Esquerda Diário. No continente europeu,
A principal economia da União Europeia, a Alemanha, vem passando por uma série de debilidades, com uma alta histórica do desemprego provocada pela profunda queda nas exportações e com uma crise no consumo interno, ambas geradas pelos efeitos mundiais e nacionais das quarentenas. O país também se encontra em um atrito no interior da União Europeia, onde se nega a apoiar qualquer forma de auxílio financeiro coletivo aos países mais atingidos pelo coronavírus, ao sul do bloco. A Alemanha também vem passando por uma direitização do seu ambiente político, com o fortalecimento das Forças Armadas e do AfD, partido de orientação abertamente fascista e que já se conforma com a principal força de oposição ao governo. No campo da luta de classes, porém, desde o dia 23 de abril, 500 trabalhadores da metalúrgica Voith se encontram em uma greve contra o fechamento da fábrica da cidade de Sothofen. Em 2019, a Voith declarou um lucro de 100 milhões de euros, além de ter recebido outros 7 milhões em isenções fiscais. Atualmente, a empresa também se beneficia da Kurzarbeit, um programa de subsídio em que o governo alemão garante 2/3 da folha de pagamento, mediante uma redução salarial que poderá chegar a 40%. Ainda assim, parece ser muito lucrativo para a patronal extinguir 500 postos de trabalho e enviar o maquinário e o capital para outra planta da Voith. Diante disso, a organização internacionalista revolucionária, que impulsiona o jornal Klasse gegen Klasse na Alemanha, que faz parte da mesma rede do Esquerda Diário, levanta a necessidade de uma ampla campanha de solidariedade aos trabalhadores da Voith e de que se lute no sentido de nacionalizar a empresa sob controle dos trabalhadores que hoje se encontram ameaçados de demissão. Por meio dessa campanha é possível reconverter a produção da fábrica e passar a produzir material médico e outros equipamentos de primeira necessidade diante da crise sanitária, colocando os interesses dos trabalhadores e da população pobre como o principal parâmetro no destino da fábrica, e não o lucro das patronais e dos acionistas. Como dizem os próprios trabalhadores da Voith, se a patronal quer sair, pode sair, mas a fábrica permanece. Mais sobre a situação alemã você pode conferir no artigo A Encruzilhada do Imperialismo Alemão no Mundo do Covid-19, escrito por essa pessoa. E na Argentina, na quinta-feira, milhares de jovens trabalhadores de setores precarizados se mobilizaram. Sob a consigna "Saiamos às ruas por nossos direitos", difundida nas suas contas nas redes sociais, trabalhadoras e trabalhadores de call centers, comércios, fast food, apps e outros realizaram atos com medidas de segurança por todo o país. 11 milhões de trabalhadores argentinos se encontram em subempregos ou desempregados. Só na primeira semana de maio, o Observatório de Demitidos durante a pandemia do La Esquerda Diário Argentina registrou um aumento de 900%, representando um adicional de quase 2.650.000 novos trabalhadores afetados por demissões, suspensões e cortes salariais. Participaram das mobilizações principalmente jovens trabalhadores de fast foods como Burger King, McDonald's, e aplicativos como Rappi, Glovo e operadores de call centers, telemarketing. Todos setores que são os mais vulneráveis aos ataques patronais e que em boa medida ao próprio vírus, como é o caso dos call centers. Nicolás Del Canho, deputado nacional do PTS Frente de Esquerda e autor do livro Rebelde ou Precarizada, lançado no último ano passado e que trata justamente do tema da precarização do trabalho na juventude, comentou sobre os atos. Vejamos. Me parece que ahí hay un tema fundamental que la juventud empieza a ver como el capitalismo lo que hace es precarizar no solo el trabajo, sino precarizar la vida de las grandes mayorías populares y particularmente a la juventud. No tiene nada para ofrecerle más que esa precarización, el hambre, la desocupación, la miseria, y en el medio de esta pandemia que, como lo hemos dicho en varias oportunidades, había una alerta muy fuerte sobre que iba a darse un virus de este tipo. Sin embargo no se tomaron ningún tipo de medidas, y bueno, eso tiene que ver con las prioridades en este sistema, que nunca es la vida de la clase trabajadora, de las mayorías populares, y en ese sentido, bueno, creo que hay que apuntar a una fuerte organización, no solamente sindical de los trabajadores precarizados, sino también una organización política propia que nos permita darle vuelta a todo, ¿no? Terminar con esta sociedad de explotación, de opresión, donde unos pocos cada vez tienen más y las grandes mayorías son arrojadas a esta situación, y más en el medio de esta pandemia. Então, com esses grandes exemplos de luta, a gente termina o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do Esquerda Diário, deixem comentários aqui para nós e nos sigam nas redes. Até a próxima.